Boa tarde. Hoje a gente vai ter uma live especial sobre treino para pessoas mais velhas, pessoas de 50, 60, 70 anos. Que diferenças tem no treino para essas pessoas? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Ingrid. Ela trabalha exatamente nisso, com treino para grupos especiais, pessoas que têm algumas características diferentes, como grávidas e idosos. E aí a gente vai aprender bastante sobre as diferenças no treino para quem tem mais idade. Vamos entender se tem diferenças, quais são, quais adaptações a gente deve fazer, porque eu sei que tem bastante gente que tem receio de treinar, receio de se machucar, e acho que ela vai esclarecer bastante coisa pra gente. Vou pedir para vocês apertarem o coraçãozinho aqui da live, que ajuda a trazer mais pessoas, e compartilhar essa live com quem vocês conhecem, porque eu acho que vai ser uma live bem bacana para todo mundo, tá? Felipe, então, boa tarde novamente. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar mais um pouco para as pessoas, principalmente relacionado ao tema que você propôs. Eu vi que você fala muito da questão da importância da massa muscular, do exercício, do treinamento de força, da musculação, de todas essas possibilidades, inclusive dos benefícios que essa modalidade traz para o emagrecimento, que é uma coisa também que a gente batalha muito, né, nessa área, para que as pessoas possam entender a importância de emagrecer com saúde, né? Então o músculo ele é a partir disso. E nesse cenário, eu trabalho com alguns grupos que, quando eu comecei, né, lá no início, pouco eram abordados, pouco se falava sobre a própria musculação para esses grupos que a gente pode falar, grupos especiais, ou grupos de risco, ou pessoas que estão numa fase, uma fase diferente da vida, que demanda uma atenção mais específica, né? Então, como gestantes, mulheres no pós-parto, as próprias mulheres que estão passando aí pelo climatério, as idosas propriamente ditas, né? As pessoas com obesidade, enfim, são esses grupos. E já resumindo um pouquinho desse meu percurso, eu sou professora de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente de licença, mas continuo trabalhando, né, à distância. Daqui a pouco eu estou de volta à universidade. E eu trabalho basicamente com pesquisas relacionadas a esse tema, né, o treinamento de força, a musculação para populações especiais e de risco. Eu tenho a minha especialização, ela é em musculação, e eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado todo na área clínica. Então, eu tive esse privilégio que muitos profissionais não têm, de conseguir fazer esse link entre a prática, né, clínica, lá nos hospitais, nos consultórios, entender o que eu chamo de população real. Porque a população que já está na academia, ela já está na academia, ela já está treinando, ela já está ali engajada, a maioria. E quando a gente abre um pouco nossos horizontes e vai até os ambulatórios e tudo, a gente consegue ver que a maior parte da população não se exercita, principalmente não se exercita da forma adequada, não tem as informações. Então eu pude viver um pouquinho essa questão e trabalhei com gestantes, indivíduos com obesidade. O meu último trabalho foi com a obesidade, especificamente falando da doença de fígado, né, que a gente fala informalmente que são pessoas que têm gordura no fígado, e aquelas mais velhas, que essa gordura no fígado evoluiu para uma doença fatal, que é a cirrose. Então, eu também trabalhei com idosos, assim, profundamente, assim, deixa eu tô pescando aqui os termos, debilitados de força, de energia, não tinham quase músculos, sentiam muita dor, e mesmo assim a gente precisava colocar essas pessoas que já estavam super debilitadas num programa de exercícios. E acho que a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, né? Quem está aí muito cansado, sentindo muita dor, não vai aumentar a dor quando começar o programa de exercícios, não deve acontecer.
né? E a orientação, ela faz todo sentido quando a gente fala sobre isso. Então, um pouquinho, resumir um pouquinho para você, para a gente conseguir atender o pessoal. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Ah, bacana, deu para ver que você domina muito bem esse assunto. E só para a gente esclarecer aqui, que até uma pessoa não gostou que eu acabei falando que a gente vai falar de idosos, pessoas com mais de 50 anos. Eu não quis dizer necessariamente que uma pessoa de 50 anos é idosa, tá bom? Eu nem sei qual que é a linha de corte para falar que alguém é idoso ou não. Depois eu até quero saber se a Ingrid tem algum dado quanto a isso, porque eu mesmo aqui no meu perfil, eu até vou um pouco contra com o que se ouve por aí, de falar que depois dos 30, o pessoal já fala depois dos 30, né? Depois dos 30 é muito difícil emagrecer e ganhar massa magra. Poxa, a maioria das minhas alunas tem mais de 50. Eu tenho alunos de 70 anos que perderam peso e ganharam massa muscular. Eu tenho até uma live com uma aluna minha de 73 anos que ganhou 4 quilos de massa muscular. Então eu não vejo a idade como um limitador e tal. Foi só a maneira de falar. Eu não acho que a pessoa de 50 anos é uma senhorinha, assim, né? Foi só a maneira de falar. E assim, cada um prefere de um jeito. A gente prefere idoso, terceira idade, etc. Mas eu não quis dizer que a pessoa de 50 anos é propriamente uma pessoa idosa. Como que você classifica essa questão do idoso? Jamais, né? 50 anos está aí no auge, numa fase muito boa, por sinal. Então, o que a gente tem na literatura? Alguns países, e para algumas questões, são considerados acima de 60 anos, e para outros, benefícios acima de 65. Então, e essa questão do idoso e da idade cronológica, como você mesmo falou, Felipe, ela é muito relativa. Então, eu sempre brinco nas minhas aulas que eu posso ter um adolescente que é meio idoso e um idoso que é adolescente, né? Então, o idoso, o que a gente precisa olhar é a idade biológica. Eu acho que é isso que dita muito a nossa vida. Porque às vezes você fala, você se baseia muito nessa linha, eu já tenho 50, eu já tenho 60, não vou mais conseguir. Não, né? E você, como você se sente? Óbvio que a gente precisa ter um marcador, né? A gente precisa fazer aniversário, saber a nossa idade, um parâmetro para várias coisas. Mas eu acho que o que vale mais é como você se sente. E deixa eu só rolar aqui para ver se eu li direito também. Também alguém comentou que tem mais de 50, com filhos e tudo. Então, eu acho que essa questão, principalmente para a mulher, ela começa muito lá na gestação, que a gente tem alguns processos que fazem uma bagunça ali, hormonal, social, mental, física, e isso impacta muito a qualidade de vida da mulher. Então, eu estou vivendo aqui, meu filho tem 1 ano e meio, eu estou vivendo aí 1 ano e meio de pós-parto, e nessa fase, quando a mulher começa a não se cuidar, ali desde a gestação, e aí passa pelo pós-parto, enfim, muitas mulheres também não têm apoio, mas algumas começam a viver só para o filho, e esquecem, então eu já tenho 40, já tenho 50, vou levando, isso só piora a situação. Então, eu acredito muito que seja também ali como essa pessoa está vivendo, né? E como ela vem construindo essa saúde ao longo desses anos. E com certeza, assim, a mulher, por passar por esses períodos, ela é muito mais impactada. E aí, depois que ela, meu filho cresceu, eu estou bem, vou lá, vou continuar, né? Aí vem o climatério, bagunça tudo de novo. Então, a gente realmente precisa falar da saúde de uma forma bem ampla, né? Dos cuidados médicos, dos cuidados nutricionais, dos cuidados com a atividade física, dos cuidados psicológicos, porque isso aí vai deixar a pessoa além da idade que ela já tem. Bom, vamos entrar agora direto no tema mesmo, que é a questão do treino. E eu queria começar comentando o seguinte, que muita gente, quando a gente pensa em musculação, em treino de força, em músculo, as pessoas logo pensam em jovens, né? Homens que querem ir para academia, ou mulheres que querem ficar fortes e tal, uma coisa muito estética. E toda essa visão, assim, do fitness até afasta um pouco as pessoas mais velhas, que acham, isso aí é futilidade, ou isso aí é coisa para jovem.
Mas quando a gente estuda mais o lado da saúde, a gente começa a ver que, na verdade, a musculação é muito mais importante para essas pessoas com mais idade do que para os jovens, né? E você, como trabalhou com isso, com pessoas reais, como você disse, queria que você comentasse da importância do exercício de força para pessoas com mais idade, idosos, etc. Essa questão relacionada à musculação, vou tentar sempre ser muito breve, né? Porque a gente fica com vontade de falar aqui horas, não importa. Mas qualquer coisa você me corta, tá, Felipe? Fica à Tá. vontade. A questão da musculação, ela passa por esse preconceito, porque o que é mais visto na mídia, né? Pessoas levantando muito peso, fazendo exercícios que quando outra pessoa olha acha muito complexo, muito difícil, treinamentos mais extenuantes, colocando que precisa sentir muita dor, então isso afasta as pessoas da musculação. E o treinamento de força, ele é além da musculação. Então, isso também é importante. A gente tinha um projeto de treinamento de força dentro do hospital. Então, a gente fazia o treinamento de fortalecimento com o peso corporal, com faixas elásticas, utilizando outros equipamentos, né? Ou seja, fora de uma da sala de academia. Tem muitas pessoas que não se sentem à vontade na sala da academia. E você pode fazer o treinamento de força, nós vimos aí com a pandemia, em casa também, comprando alguns materiais, ou então pegando alguns objetos que você já tenha em casa. E a força, né, ter força, muita gente fala, força, né, eu preciso ter força. A força é o que mantém a gente de pé. Então, a gente está de pé, então a gente tem músculos trabalhando ali contra a gravidade, senão você desmonta, o teu esqueleto desmonta. Então a gente já tem uma força de base que é necessária para você se manter de pé. E o que acontece com o passar da idade? Se você não faz nada, se você mantém uma vida sedentária, a tendência é que você perca força. E a gente precisa de força para funcionar. Né? O que é funcionar? Levantar da cama, sentar e levantar de uma cadeira, até para caminhar, subir um degrau, subir uma ladeira, levantar um saco de mercado. Então, eu não preciso da força para fazer um agachamento bonito na academia. Né? Eu preciso da força para o meu dia a dia, é o básico. E a gente precisa treinar força porque o processo de envelhecimento, né, o passar dos anos, ele faz a gente perder força se você não consegue pelo menos manter aqueles níveis saudáveis. Por isso que é importante. E além da força, que ela sempre foi muito, né, clara na literatura, hoje a gente também sabe a importância do músculo. Então, o músculo, ele não está ali para você ir para a academia, treinar e ficar sarado, como as pessoas falam, hipertrofiar. Não, o músculo, ele está ali e ele precisa de força e ele precisa também de qualidade. Então, eu não posso ter um músculo que a maior parte dele seja de baixa qualidade, tenha gordura infiltrada nesse músculo, esse músculo não produza substâncias boas para o meu organismo. E é uma visão antiga também, que muita gente não tem, que o músculo está ali, né? Está ali bonitinho. Não, o músculo ele é um órgão que a gente chama de órgão endócrino, ou seja, ele secreta substâncias no seu organismo. E se você não tem uma boa qualidade muscular, você não recebe esses benefícios do músculo. E esses benefícios não são benefícios estéticos, são benefícios para a sua saúde, do seu coração, do seu pulmão, do seu rins, do seu fígado, do seu cérebro. Então, a gente precisa ter. Você não precisa ter de mais, mas você também não pode ter de menos. Você tem que ter ali um nível de massa muscular que seja saudável para o seu organismo funcionar. Agora, se você quiser ter mais, se você deseja ter mais, tudo bem. O que não pode é ter de menos. Então, e isso não depende só do exercício, que fique claro, porque o exercício ele não faz milagre. Eu brinco, o exercício ele faz milagre junto com uma boa alimentação e com um bom check-up médico. Que às vezes você está treinando, você está comendo bem, mas você precisa de uma ajuda médica
para que você faça uma avaliação, principalmente dos seus hormônios, se você é mulher, se você já está ali no período do climatério, para que você realmente melhore, né, ainda mais os resultados da associação da alimentação com a prática de exercícios. Ah, com certeza. Achei bacana você comentar isso, que treino de força não é só musculação, né? Eu falo bastante disso, apesar eu sou da parte da nutrição, mas às vezes quando a pessoa ouve musculação, academia, ela fala, isso não é pra mim. E eu sempre tenho que deixar claro que treino de força é qualquer coisa que você faça força. Eu tenho uma aluna, inclusive, que pelas fotos que ela me mandou, ela ganhou bastante músculo para a idade dela, assim, ela diminuiu a flacidez e tal, com hidroginástica, por exemplo, uma pessoa de 60 anos. E eu sempre comento que depende, assim, que a pessoa fala, pilates é bom para ganhar músculo, funcional é bom, hidroginástica é bom, e depende muito de como você vai fazer isso, né? Porque você pode fazer pilates de 100 maneiras diferentes, você mesmo falou, usar as faixas, dá para você fazer treino de faixa de 100 maneiras diferentes. Dá para você treinar só com o seu peso do corpo de uma maneira muito difícil. Tem gente que faz exercícios aí com o peso do corpo extremamente difíceis, né? Por exemplo, fazer um agachamento com uma perna só, uma flexão com uma mão só, que às vezes até quem levanta muito peso não consegue. Então é importante saber que se você não gosta de musculação clássica, tem muitas maneiras diferentes de você também treinar força, né? É só você buscar uma que você se adapte mais, mas acho que o importante é a pessoa entender que é importante algum tipo de treino de força, né, para quem não faz nada. E eu queria até que você comentasse um pouco, então, quais são as alternativas que você vê mais, assim, da musculação clássica, principalmente para essa galera que não gosta do ambiente de academia, ou às vezes até tem um preconceito por não conhecer tão bem, achar que na academia só tem bombado e sarado. Não é bem assim, né? Mas quais são as alternativas que você vê com mais frequência, que você acha bacana? Então, Felipe, eu vou começar por uma alternativa muito interessante, que às vezes gera até controvérsias na nossa área, que é a hidroginástica. A hidroginástica, caracteristicamente, ela é uma atividade aeróbia. Só que, dependendo dos movimentos que você faz e do nível de imersão que você está, né? Óbvio que se você está na piscina, com a água na cintura, fazendo exercício aqui em cima, você não tem nenhum tipo de resistência. Agora, se a água está bem próxima aqui do seu pescoço, se você está na piscina, fazendo um movimento embaixo da água, você tem a resistência da água. Então, dependendo de quem é essa pessoa e de como o profissional está conduzindo essa água, você está fazendo força, e bastante força. Porque hoje nós temos, como nós temos um halter na academia, você tem também na hidroginástica. O que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo exercício apoiado na água ou fora, com o braço fora d'água. Se você fizer um exercício em imersão mesmo, você está fazendo força. E isso também depende de quem é essa pessoa. Se você pega uma pessoa que nunca fez nada, como você colocou, começar a sentar e levantar de uma cadeira em casa, ela está fazendo um trabalho de força. E, assim, um trabalho excelente, que é super funcional. Se você pega um idoso também sedentário e coloca ele na hidroginástica, ele vai sentir um bom trabalho de força. Temos outras alternativas. Pilates, bem orientado, é um trabalho muito bom, porque a base do Pilates ele é muito focado na questão do fortalecimento do que a gente chama do núcleo, né, do core do nosso corpo. E até recentemente eu dei uma entrevista falando sobre isso, porque saiu uma pesquisa mostrando o quão é importante o idoso treinar o core, né? Ou seja, a musculatura de abdômen, das costas, o quanto é importante a gente manter essa estabilidade, porque é a partir dessa estabilidade que a gente gera força para as extremidades e a base dos nossos movimentos, da maioria dos nossos movimentos, é o tronco. Então, quando você não fortalece essa musculatura, que pode ser feita em casa, com exercícios de respiração, usando bolinhas, usando alguns rolos, usando faixa elástica em casa, esses exercícios eles são importantes para evitar muitas dores que os idosos sentem, que é a dor lombar,
que é a dor na região cervical, que é a dor nos ombros, a dor nos joelhos. Então, isso é muito importante. Então, o pilates, a hidroginástica, o treino em casa com o peso do corpo, do próprio corpo, a ginástica. Hoje em dia, a gente não vê muitas pessoas falando de ginástica, mas a ginástica da academia, a ginástica coletiva, ela também trabalha força muscular. Os circuitos funcionais, o treinamento funcional, que também tem essa base, né, que é um treinamento de estabilidade, também tem essa base no fortalecimento do nosso núcleo, do core, também é importante. E aí a gente tem outras atividades que se você pensar na própria dança, né, dependendo ali da dança, você também trabalha força, mas na dança você vai trabalhar mais um componente que a gente chama que é a força estática, né, aquela força, falando assim tecnicamente, a força isométrica, mas você trabalha mais a força de equilíbrio. Então, já pegando para esse sentido, a gente tem diferentes manifestações da força. E o que as pessoas confundem muito é a força máxima. Você não vai fazer força máxima, né? Você não precisa fazer força máxima. Então, você tem a força máxima, que é o máximo de força que você consegue fazer, treinar até a falha, que você vê muitas pessoas fazendo na academia. Você tem a força de resistência, que é aquela força que você precisa para fazer os movimentos do seu dia a dia, a maior parte deles, né? Normalmente a gente não precisa de força máxima no dia a dia. E você tem também a força relacionada a fazer algum movimento em maior velocidade, que as pessoas perdem muito também essa capacidade, né? Que é a força explosiva ou força de potência. Então você está ali na rua, tropeçou, você precisa botar o braço no chão para se segurar. Muita gente perde muito essa força, que a gente chama de força explosiva ou força de potência. Então, treinar as diferentes manifestações de força, isso aí é muito importante, né, para o indivíduo. Ah, legal, realmente, isso é um conceito que as pessoas não têm muito assim na cabeça, né? A gente só pensa força, levantar muito peso, mas se a gente olhar para as nossas atividades do dia, tem vários tipos de força, né? A força de levantar uma sacola, de abrir um armário, de levantar da cadeira. Existem vários tipos diferentes de força, até a força para levantar do chão, né? Tem muita gente que idoso sofre muito disso com a queda. Às vezes o problema não é nem só a queda, é não conseguir se levantar. E a gente vê muito isso, né? Andando na rua, às vezes aquela pessoa que tem dificuldade para caminhar simplesmente, né? Sim. E eu estava até lendo um artigo que ele reforçava que todo movimento que a gente faz depende de força muscular. E a gente pensa muito só em bíceps, coisas assim, mas todos os nossos movimentos dependem de força muscular, né? Então, quando a gente preserva nossos músculos, a gente vai ter uma mobilidade melhor aí, qualidade que é muito importante. E você comentou de treino em casa. E aí eu queria ver qual que é a sua opinião sobre isso, porque eu vejo que as pessoas com mais idade, as pessoas que nunca treinaram, elas têm muito medo de treinar, porque elas pensam que isso é perigoso, isso pode me machucar. E a gente sabe, sim, é possível a pessoa se machucar treinando. Só que também, a chance de você ter uma lesão, ou dor nas costas, ou coisa assim, sem treinar, também é muito grande, né? Se eu não me engano, acho que a chance de alguém que treina se machucar é menor do que quem não faz nada. E assim, em geral, eu sempre incentivo a pessoa a fazer alguma coisa do que não fazer nada. Eu sei que o mundo ideal sempre é, procure um profissional e treine. Mas assim, pensando entre ser sedentária ou procurar no YouTube alguma coisa e fazer em casa, eu geralmente incentivo as pessoas a tentar fazer alguma coisa. Sei lá, subir escada, ver uma dança no YouTube, qualquer coisa. E eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Sobre assim, realmente, para quem tem mais idade, é muito perigoso começar a fazer alguma coisa ou vale sempre a pena tentar alguma coisa? Como você vê essa questão do treino em casa, do risco de lesão entre fazer algo sem orientação ou não fazer nada? O que você pensa em relação a isso? Bom, Felipe, é bem interessante essa questão, porque isso traz uma reflexão muito grande. E exatamente o que a gente fazia lá no hospital. Por exemplo, algumas pessoas
tinham a disponibilidade de ir até o hospital mais vezes para treinar conosco. Outras não tinham essa possibilidade. E aí, o que a gente ia falar? Ia fazer? Ah, então você não faz nada? Obviamente que o mundo ideal seria que todo mundo tivesse, na verdade, vou até, minha opinião, todo mundo tivesse um personal trainer, que assim, é o mundo ideal, porque você teria um profissional, um treinamento ultra individualizado e uma pessoa te orientando ali em tempo real. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Então, o que a gente tentava fazer para essas pessoas? Incentivar a prática de atividades. Então, primeiro, obviamente, tem a questão da avaliação médica, e se o indivíduo tem algum tipo de, alguma doença pré-existente, como exemplo, diabetes ou hipertensão, é orientado que ele, né, converse com o médico e faça essa avaliação clínica antes de iniciar a prática, né, principalmente sozinho. E, já voltando para a questão do treinamento, a gente orientava as pessoas que elas fizessem o dia a dia, né? Caminhar, porque a pessoa, ela já caminha, mas ela sente alguma dor ou não sente dor, a gente orientava essa caminhada, manter a caminhada. E a gente prescrevia exercícios de baixa complexidade, mas que são eficientes, né? Então, como você falou, a subida na escada ou algum degrau, o sentar e levantar da cadeira, fazer uma flexão de braços na parede, pegar um tecido, né, ou se a pessoa puder, né, comprar um elástico e fazer os exercícios em casa. Então, a gente orientava os exercícios para que ela fizesse em casa. É melhor do que não fazer nada, mas o ideal se tivesse um acompanhamento mais próximo de um profissional. Outro exercício também que é excelente e a pessoa consegue fazer em casa, em qualquer lugar, né, que ela esteja, é a flexão plantar, né, a panturrilha. Então, é um exercício muito importante para melhorar o retorno venoso e é simples de fazer. Então, a gente sempre pensava nesse sentido. Quais seriam os exercícios bons, né, que trariam benefício e que não trariam tanto risco assim de gerar uma lesão se a pessoa fosse fazer sozinha. Então, a gente pensava muito sobre isso. Lá no hospital, a gente fazia uma cartilha, né, com orientações, de erros comuns, dicas, enfim. Mas esses são exercícios que a gente trabalhou muito na pandemia com as pessoas, porque a pandemia ela trouxe para a gente essa necessidade de a gente se reinventar e pensar um pouco fora da caixa. Mas o que eu posso... Eu estou com o meu aluno idoso na casa dele, eu não estou do lado dele, então o que ele pode fazer? Outro exercício também foi um dos exercícios também comentados numa reportagem que eu dei sobre o treinamento do core, né, do abdômen e paravertebral, que é super importante, é a ponte. Quando você deita no chão, né, então você flexiona as duas pernas, apoia o pé no chão e tira o quadril, mantém ele lá no alto. Então, a ponte também ela é super importante e são exercícios simples que valem a pena fazer em casa. Né? Não tem, muito risco, né? O risco maior, com certeza, é não fazer nada. Ah, bacana. Desculpa que a movimentação é que a bateria do meu celular ia acabar e eu precisava colocar aqui. Mas então a gente pensa bem parecido sobre isso. É claro que, assim, sempre tem o caso individual das pessoas, mas com uma mensagem generalizada, né? Eu vejo que, no geral, as pessoas têm mais medo de fazer alguma coisa do que ficar sem fazer nada. Sendo que a literatura mostra que não fazer nada é mais perigoso do que você se arriscar, entre aspas, a, sei lá, tentar fazer um agachamento em casa, tentar fazer uma flexão. É melhor tentar fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, legal saber disso, que você também vê isso. E, assim, eu vejo que é uma coisa bem progressiva. Às vezes a pessoa começa a fazer alguma coisa, começa a sentir melhor e aí até ela mesma vai procurar alguém, né? Às vezes a pessoa parte do zero para o personal, ela não vai se animar, mas agora ela começa a treinar um pouco em casa, começa a sentir e resolve aprimorar isso. E isso, na verdade, desculpa te interromper, Felipe, isso aí é fato.
Eu não sei se caiu aqui a minha luz, acho que foi. Isso aí é fato, porque a gente tinha pessoas que inicialmente não queriam começar o programa de exercícios, porque a gente já tem até na literatura esses dados de relato mesmo. Por que você não faz, né, o exercício? Ah, porque eu sinto dor. Ah, porque eu já estou cansado. Porque eu não quero ir à academia. Então, a gente precisa trabalhar essas barreiras nas pessoas. E, olha, se você sente dor, se você tiver ali uma boa orientação, vai melhorar a sua dor. Pode ser que no primeiro dia seja uma sensação nova, na segunda semana, mas na terceira, na quarta, você vai sentir uma melhora dessa dor. E o exercício, tudo bem, o exercício ele exige do nosso organismo, mas justamente por isso, para algumas pessoas, ele precisa ser feito de uma forma progressiva. Então, se você se sente muito cansado, você começa fazendo um exercício por dia, porque você vai ganhar condicionamento e na segunda semana você já começa a fazer 2 exercícios e depois 3. Então, o que afasta muita gente também é olhar, mas eu não vou conseguir fazer 60 minutos de exercício, eu não vou conseguir fazer esse programa que tá ali, que só serve se for esse. Então, eu nem vou fazer nada. E isso aí vale para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa que esteja numa fase extremamente cansada, ela para tudo. E o ideal é assim, faz 5 minutos, é melhor do que nada. Faz uma série só, é melhor do que nada. Então, a gente precisa também fazer esse esforço e, obviamente, junto com a alimentação, você consegue repor essa energia que você está perdendo durante o exercício. Então, o exercício junto com o alimento certo, porque às vezes você também está cansado porque tu não bebe água, não come direito, então você está cansado, não tem como melhorar, né? Você não está fazendo nada por você não está bebendo nem água, está desidratado, está cansado. Então, eu posso falar isso porque eu trabalhei assim, né? Para quem não conhece a doença e depois quiser jogar lá no Google, bota lá, cirrose, vocês vão ver como a pessoa fica. É pele, osso, cansaço puro. E a gente colocou essas pessoas para fazer exercício e eles melhoraram. E eu tinha relatos dos pacientes que não queriam sair do projeto, eles tinham um prazo por causa da pesquisa, e pessoas que até aumentaram ainda mais os níveis de atividade física, procuraram perto de casa, algum local para fazer, só por terem começado em casa ou por terem começado com a gente lá no projeto. Então, isso é uma vitória muito grande para a gente, né? Trabalhar com a pessoa que chega lá totalmente desacreditada. Eu faço qualquer coisa, menos exercício. Era o que eu mais ouvia. Isso é muito legal de saber, porque eu trabalho muito aqui no Instagram com essa questão de quebrar barreiras mesmo. Uma coisa que eu sempre falo como que eu começo a fazer? Eu falo, faz 5 minutos, 3 vezes na semana. Às vezes eu falo, faz 1 minuto de exercício no dia, faz uma série de agachamento, faz 1 minuto de flexão, que você vai ver que é pesado. E as pessoas muitas vezes acham, mas se é para fazer 5 minutos, se é para fazer 1 minuto, não adianta nada. Isso não é verdade, né? E até eu queria saber de você, na sua experiência, as pessoas fazerem 5 minutos de exercício, faz diferença? Ajuda? O que você acha? Ajuda bastante. Então, vamos pensar na pessoa que não faz nada. Essa aí é indiscutível. Você pode colocar ali que ela vai melhorar muito. Qual é a grande questão? Com o tempo, você tem uma adaptação. E aí você precisa de novos desafios. Então, se você mantém aqueles 5 minutos, se você não tem uma mudança, você vai ali estagnar os seus resultados. Então, a gente sempre fala, tem um período que é até 12 semanas, de 8 a 12 semanas, que você ainda consegue ter uma mudança com um pouco, com um mínimo. Mas depois é necessário mas a pessoa também sente essa necessidade. Que você vai modificando os estímulos, né? Porque aí você já está mais fortalecido. Aquilo que você fazia
já não é nada, você já não sente É. nada. Mas isso que eu percebo, a pessoa que realmente começa a fazer 5 minutos todo dia, depois de 2 semanas no máximo, ela já está fazendo 40 minutos, sabe? É uma progressão natural. Eu já recebi várias É, mensagens assim, a pessoa, tá muito fácil isso, de fazer um pouco mais, ou ela começa a gostar, de repente ela percebe que uma dor diminuiu. E até queria já embalar nessa questão da dor, que você falou um pouco sobre isso, que a gente sabe, lendo na literatura, que o exercício ele está envolvido em praticamente tudo que tem dor no meio, você vai encontrar exercício, até para coisas nem tão diretas, né? Tipo, pessoa tem enxaqueca, vai ver uma das recomendações, atividade física. Até para coisas mais diretas, dor nas costas, atividade física, dor no joelho, atividade física. É claro que às vezes você não vai fazer algo diretamente no joelho, mas você vai fazer alguma outra coisa para diminuir. Então, de um lado a gente tem as pessoas que têm dor, que não querem fazer nada, porque elas têm medo de sentir mais dor. E do outro, a gente sabe que o exercício ele vai ser tratamento para dores, né? Diversos tipos diferentes de dor. Eu queria que você comentasse sobre isso, o exercício como cura, acho que é uma palavra muito forte, mas como tratamento de dores. é, é, é prevenção, uma coisa que nós não estamos acostumados, que é prevenir. Então, por isso que eu acho que é tão difícil É, a pessoa entender, porque não estamos acostumados a prevenir, estamos acostumados a tratar, né, quando já tem a dor. Então, parece que ninguém acredita quando você fala, ó, faz isso aqui, que daqui a 10 anos você não vai ter esse problema, ou você vai ter menos chance de ter esse problema. Não adianta, né? Então, tem gente que tem que vir para crer. Então, o exercício ele é prevenção, ele é tratamento, e muitas vezes, assim como o alimento, ele é cura para algumas doenças. Sim, né? Então, a pessoa que ela sente muita dor, que ela está muito cansada, eu vou usar um exemplo meu, porque eu acho muito importante e eu sempre tento me colocar muito no lugar do outro. E o meu pós-parto, eu vivi muito o lugar de uma pessoa completamente exausta, que não conseguia sair da cama, cheia de dor, mas eu tinha que fazer exercício. Obviamente, depois que fui liberada pelo médico. Então, assim, é muito difícil, Felipe. É muito difícil. A dor, ela às vezes não, ela te deixa incapaz, né? Ela é incapacitante. Mas a gente precisa começar, nem que seja um pouquinho por dia. E foi assim que eu comecei. Então, num processo de anemia, de ter perdido 15 quilos, estava pesando 48 quilos, cansada, amamentando, eu falei, não, eu tenho que fazer. Então, o exercício ele vai trazer o benefício que não é só físico. Em dado momento, muita gente precisa do benefício do exercício físico que é psicológico. E do benefício também interno que a gente não vê, que é o benefício anti-inflamatório, que esse sim está ligado a várias doenças. Por exemplo, a endometriose. Eu recebo muitas perguntas relacionadas à endometriose. Então, está relacionado também à questão do exercício. O exercício pode ajudar também a tratamento. Os sintomas pré-menstruais. Né? Muitas mulheres que se exercitam raramente, né, salvo algumas que têm outras condições que afetem, sentem tanto esses sintomas da TPM. Então, às vezes, a pessoa ela precisa primeiro desses benefícios que vêm, mas que a gente não vê. E eu acho que está aí o problema. Nem sempre você vai ver o benefício ali. Você vai sentir um cansaço, óbvio, né? A pessoa fala, vai fazer o exercício que você vai sentir um prazer imediato. Isso não acontece com todo mundo, isso acontece depois de um tempo, tá? Então você vai sentir um cansaço, mas tem o benefício que ele é invisível e você vai colher pouco a pouco. Um é o benefício do seu bem-estar mental, da sua autoestima, isso vai melhorar e vai te ajudar a fazer mais, a te motivar. E o outro é esse benefício anti-inflamatório, né? Não só do exercício, mas do próprio músculo. E é por isso que a gente precisa fortalecer e cuidar da massa muscular, porque ela vai embora muito rápido se a gente não cuidar.
É assim, é muito injusto, porque quando você faz, ela vem. Você, em 3, 4 meses, você fica bem. Mas ela vai embora se você não cuidar. Então a gente tem que cuidar muito do nosso sono, da nossa alimentação, do exercício, da nossa vida social, do estresse também. A gente precisa cuidar muito desses fatores. E outro exemplo também é a questão de prevenção. Eu sempre fiz exercício, inclusive eu treinei durante toda a minha gestação. Eu tenho 3 hérnias de disco na lombar por conta de postura na adolescência. Eu não senti uma dor lombar durante a gestação, uma dor lombar durante o pós-parto. E a gente tem uma prevalência muito alta de mulheres que têm dor lombar por conta das alterações que acontecem nesse período. Então, assim, são relatos que é a prática, a experiência e a literatura, né? Então, o exercício ele é bom, você só precisa começar a fazer. Com um profissional, seria o mundo ideal, mas se você pode pelo menos pagar uma orientação inicial para a pessoa te ajudar, prescrever, te ouvir, fazer uma avaliação do que você realmente precisa, é importante. Eu acho que a gente precisa dar mais alternativas para as pessoas. Porque, principalmente antes da pandemia, era tudo muito fechado. Então, a pessoa olhava, eu não posso pagar uma academia, eu não posso pagar esse professor, então eu não faço, né? Nem sei se a minha mãe está aí na live, mas a minha mãe é essa pessoa, ela detesta academia, ela não quer se movimentar e tudo, e hoje ela está fazendo e está vendo os resultados, né? O quanto isso melhora o nosso dia a dia, porque, gente, dor é incapacitante, ela te deixa na cama e não é brincadeira, né? Então a gente precisa se cuidar. Com certeza. Eu vejo que realmente depois da pandemia a gente tem muita possibilidade, ficou mais acessível, inclusive. Às vezes você, Mais ao acessível, invés de muito, ter muito. aquele personal do dia a dia, realmente, a minoria das pessoas que vai conseguir, né? Agora, eu vejo que tem muitos programas que a pessoa te faz uma avaliação, te passa um treino e ele troca ou às vezes mês a mês, ou a cada 3, 4 meses, mas já é uma coisa que você está fazendo. Inclusive, até às vezes você encontra assim, treinos gratuitos ali no YouTube. Eu sei que tem muita gente de educação física que não gosta muito, mas eu penso que a pessoa que faz, que de repente começa a treinar porque alguém posta vídeo na internet, é justamente a que depois vai querer ir para o personal ou pegar uma orientação, porque ela pelo menos começou, né? Então, realmente acho que qualquer coisa acaba sendo melhor que a pessoa não fazer nada, por mais que não seja o mundo ideal. E falando até no ideal, eu queria que você comentasse quais são as adaptações principais que a gente tem que ter em mente ou que a gente pode observar do treino para as pessoas com mais idade. Eu não sei se você quer diferenciar ali, sei lá, dos 40, 50, 60 ou mais idosos mesmo. O que você vê que tem que mudar um pouco, ou não que tem, mas que é interessante ou faz mais sentido? Quais são as adaptações? Então, se a gente pensar no indivíduo mais idoso, então vamos colocar lá acima de 70, né, o mais idoso. A gente precisa pensar primeiro nessa questão da avaliação clínica, porque a gente sabe que o envelhecimento ele é um fator de risco, né, independente para doença cardiovascular. Então, é necessário que essa pessoa ela realmente tenha feito uma avaliação. Eu estou bem para fazer o exercício, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo é a prescrição de exercício, mesmo para o idoso, ela precisa ser individualizada. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro nós temos alterações que acontecem durante o envelhecimento que são comuns, mas elas acontecem de formas diferentes nas pessoas, mas elas vão acontecer. Então, se eu penso em envelhecimento, a primeira coisa que eu preciso pensar é que, com o passar da idade, o que mais a gente perde é o que a gente chama das fibras de contração rápida. Então, são aquelas que geram força, principalmente aquelas que geram força rápida. Como eu dei o exemplo, tá na rua outra pessoa, preciso botar a mão no chão. É isso que a gente perde mais rápido. Essa capacidade de fazer força quando precisa, muita gente chama de reflexo, né? Força explosiva, fazer força rápida. Então, isso tem que ter no treinamento. Esse tipo de treinamento ele vai ajudar
inclusive na prevenção de queda, né? Lembrando que queda no idoso muitas vezes leva a fratura. Fratura pode deixar a pessoa acamada ou totalmente sedentária e nem pensar, né? Nessa situação, uma situação muito complicada para a pessoa de mais idade. Então, esse treinamento de força e velocidade. Treinamento de força. E aí isso varia de acordo com a capacidade de cada um. Para muita gente, fazer 3 repetições com o próprio peso corporal levantando da cadeira já é uma força máxima. Para outros, não. Então, a gente vai ter que dosar e trabalhar tanto a força máxima, onde esse indivíduo vai fazer uma força que ele vai sentir uma intensidade maior, e o outro tipo de força, que é a força de resistência, que é aquela força que, se eu precisar pegar um saco no mercado e andar 10 minutos com ele até a minha casa, eu também vou ter essa força, né? Que eu estou carregando um saco leve, mas num período maior de tempo. Então, eu preciso tanto daquela força rápida e depois eu descanso, como daquela força que eu consigo manter. É muito importante, né? O mais importante é a força rápida, que é o que a gente mais perde. Outra questão é pensar muito em quais são os exercícios que esse idoso vai fazer. Por quê? O envelhecimento ele também traz alterações na nossa estrutura. Então, você vai ver um indivíduo que já não consegue andar direito, né, porque ele não tem força, principalmente ali na panturrilha, perde mobilidade. A gente não perde só força, perde flexibilidade. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para ver se esse indivíduo ele tem ali algum problema de mobilidade, flexibilidade, se sente alguma dor, e pensar nos exercícios básicos, que é o sentar e levantar, que é o agachar, puxar e empurrar, levantar do chão, a flexão plantar, que é importante, né, para bombear o sangue, também vai ajudar na prevenção e risco relacionado a varizes, trombose, etc. É muita coisa. Com relação à questão de lesão, principalmente na região de ombro, né, nos ombros e quadril, principalmente por essas alterações e degenerações, e pensar também, fazer uma anamnese para ver se a pessoa não tem algum tipo de doença inflamatória, como artrite, enfim, que aí limita um pouquinho a amplitude dos movimentos, né, dependendo do caso. Um ponto final que pouco falam é o treinamento, eu sempre falo isso, é o treinamento de estabilidade. Que a gente tem que ter força no nosso tronco, o famoso core, que as pessoas falam. Então, o treinamento da musculatura abdominal, paravertebral e glúteo, né, é importante para a estabilidade, para que a gente faça outros movimentos. Então, isso deve ser pensado não só trabalhando em pranchas, a gente tem que ter estratégias antes disso. Então, o próprio trabalho respiratório associado à contração de abdômen é um trabalho de início para quem está querendo sair do zero, né? Você inspira, solta o ar, assopra, já vai contraindo sua musculatura de abdômen, né? Sentindo ali sua barriga chegar perto da sua coluna, você já está fazendo um trabalho de força de abdômen que é excelente. E aí tem muita coisa, né, Felipe? Se deixar, eu dou uma aula aqui de mais ou menos 2 dias. Não, mas acho que foi bem bacana. Você passou aí por vários tipos. A gente realmente pensa em treino, acaba pensando de uma maneira muito limitada, né? Só levantar um peso, mas você vê como tem muitas coisas que dá pra gente fazer. E eu até fiquei curioso, você poderia dar alguns exemplos de exercícios que trabalham essa questão que você falou da explosão, do reflexo, entre aspas? Que tipo de exercício Sim. que a gente trabalha isso? Por exemplo, são exercícios que você faz uma força rápida e normalmente você tem um arco de movimento maior. Então, a gente tem assim 2 correntes na literatura, tá? Uma que não é força explosiva e de potência, mas é um método de treinamento usado na musculação que melhora essa capacidade dos idosos. Tá? Que seria, ao invés de você colocar a pessoa para fazer um movimento 2 segundos
na fase concêntrica e 2 na excêntrica, ao invés de você controlar essa velocidade, você fazer a fase concêntrica na maior velocidade que ela conseguir. É o que as pessoas chamam de High Speed Resistance Training. Então, é o treinamento de força em maior velocidade. Ajuda também, é um método de treinamento. Outros exercícios seriam os mais livres, relacionados à maior potência, onde você acelera e não precisa desacelerar. Né? Porque na academia você acelera e daqui a pouco você para. São mais relacionados à potência, mais ligados à prática esportiva. Então, por exemplo, seriam os saltos, né, onde a pessoa agacha e salta na maior velocidade que ela conseguir. Ou com bola. A bola suíça, ela pega a bola e bate no chão na maior velocidade que ela conseguir. Então, são movimentos mais livres que trabalham força e velocidade, né, de forma mais rápida. Esse treinamento pode ser feito também em casa. Então, você controla a descida, né, no sentar na cadeira e levanta rápido. Controla a descida e levanta rápido. Tá? Então, também são formas que as pessoas podem utilizar no treinamento e já é comprovado também na literatura que vão ajudar principalmente na realização das atividades diárias e na capacidade funcional, né, da gente funcionar. Ah, que legal. Isso realmente é um conteúdo bem valioso, porque eu acho que até mesmo entre os personal trainers e tal, pouca gente conhece esses detalhes para pessoas com mais idade, né? Então, muito bacana para quem está aqui ouvir isso. E eu já vi meio por cima, vi gente falar, não sei se procede ou se é esses sensos comuns de internet, queria tirar dúvida com você. Eu sei que é muito difícil da gente falar assim, treino para quem tem mais idade. Porque, por exemplo, tem mulheres aí de 70 anos que conseguem fazer uma barra fixa. E tem mulher de 18 que não consegue. Então, vai muito do nível da pessoa em si. Mas, de forma geral, você acha que para a pessoa que tem mais idade, influencia alguma coisa a questão de fazer mais ou menos repetição, uma frequência maior ou menor, ou, por exemplo, treinar todo dia ou dar mais descanso? Como você vê essa questão? Essa questão de prescrição do treinamento envolve assim, inúmeras variáveis. Então, é muito difícil a gente pegar e falar só em repetição, ou só em intensidade, ou só em intervalo. O que faz sentido, o que traz resultado? É ter um programa, ou seja, ter um planejamento, uma periodização do seu treinamento. Então, o seu treinador, o seu professor, ele não pode, montei esse treino. Não, ele tem que pensar lá no final. Então, eu planejei aqui, 6 meses. Ao final de 6 meses, a gente tem esse objetivo. Então, dentro desse plano, o que mais funciona é variação de estímulo. Você passar por todos esses trabalhos das diversas manifestações da força para que você chegue no final com boa qualidade muscular. Porque o músculo ele não é composto só de fibras de contração rápida, ele também tem as fibras de contração lenta e a gente tem vários subtipos e todos eles precisam ser trabalhados para que você tenha boa qualidade muscular. Então, qual é a prioridade no trabalho do idoso? Que ele ganhe força rápida, mas ele também precisa ter resistência, ele também precisa ter, principalmente, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, e aí entra a força do tipo isométrica, que não é só força estática. Então, o aluno, você precisa elencar quais são as prioridades dele e dentro desse treinamento você vai variar os estímulos. Então, o seu aluno, ele vai iniciar, se ele nunca fez nada, ele não vai iniciar com um trabalho de força máxima, onde a gente tem alta intensidade, uma carga muito alta e pouquíssimas repetições, mas ele precisa chegar lá, entende? E esse trabalho é importante. Então, ele vai iniciar com um número moderado de repetições, que a gente coloca na literatura ali entre 8 e 12, né? Vai utilizar uma percepção de esforço moderada no início. O que não deve fazer, treinamento até a falha, não é necessário, não é necessário. Então, ele vai chegar lá, é um caminho, e nesse caminho ele vai trabalhar com vários tipos de repetições, ele vai trabalhar
com diferentes tipos de intervalo. Lembrando também que, em comparação com o adolescente, o idoso ele precisa de um intervalo maior de recuperação. Então, é um quebra-cabeça, Felipe. Porque, assim, eu posso montar um programa para uma pessoa treinar todo dia e posso montar um programa para ela treinar 3 vezes na semana. E os dois têm o mesmo volume total de treinamento no final dessa semana. Então, como vai variar depende muito da disponibilidade do indivíduo, do foco. Por isso que a prescrição é individualizada. É como se fosse a dieta, né? Antigamente, a gente recebia um cardápio. Sim. Na última vez que eu fui nutricionista, eu ganhei 5 cardápios. Então, eu brinco com ela que até a dieta tem uma periodização, que a gente não pode ficar comendo a mesma coisa sempre, você vai variando ali, até por questões motivacionais e de resultado também. Então, a gente tem umas recomendações assim básicas. O que você vai treinar, né? Qual é o recomendado? O recomendado é que se você for trabalhar força máxima, você trabalha ali entre 6 repetições, vai trabalhar mais resistência, 12 a 15 ou até chegando a 20 repetições. Você vai treinar a força explosiva, são menos repetições, com maior velocidade e a carga em torno de moderada a moderada alta. Mas lembrando que a pessoa ela deve passar por todas essas fases para que ela tenha qualidade muscular. Então é muito difícil ter uma receita. Sim, não, com certeza, mas eu acho que deu para ter uma ideia geral com o que você falou, eu achei que agregou bastante. E para a gente acabar aqui, queria que você contasse um pouco da sua experiência, até como forma de incentivo para as pessoas. Se você já viu muitos casos aí de mulheres acima de 50 realmente ganhando massa muscular, ganhando mais força, porque tem gente que realmente não acredita que isso é possível, né? Não adianta eu começar a treinar agora. Mas você já viu pessoas aí de mais idade ganhando massa muscular? Como que é isso? Eu já vi, eu já li. A gente tem um estudo clássico que foi publicado nos anos 90 de idosas com mais de 90 anos que ganharam força e massa muscular. E aí você imagina uma pessoa de 50 falando para você que ela não consegue, ela não pode mais ganhar massa muscular. O problema não é a idade, o número. O problema é que são alguns fatores que interferem. Isso vai muito de cada mulher, né? Então, a gente tem muitas mulheres que têm preconceito com a questão de reposição hormonal, de conversar com o médico, de ver o que está acontecendo. E isso não acontece só com mulheres de 50. Às vezes você pega uma adolescente que fez uso de anticoncepcional há muito tempo, dependendo dependendo ali da dose e do que era, qual era a substância, e ela tá também ali toda bagunçada, tá deitada na cama se sentindo cansada e é o remédio. Ou ela tá se sentindo cansada, não tem resultado e é alimentação. Né? Eu peguei muitas mulheres que não bebiam água. Eu falo na água porque, gente, como você não bebe água? E a pessoa estava lá sentada, cansada, não bebia água. Você mudava pedia para ela beber água, sim, olha, bebe água. A pessoa mudava, no outro dia ela estava outra, porque ela está hidratada. Como é que uma pessoa vai render desidratada? Outra questão também é falar em metabolismo. Nossa, olha, que eu esqueci o nome do Instagram, mas eu vou procurar, assim que eu conseguir hoje, né, que eu saio daqui, vou correndo pegar meu filho, outra maratona, de uma idosa incrível, ela tem 74 anos. Ela faz crossfit. Você não está entendendo o que é essa idosa. Então, eu acho que a gente tem que se apegar a esses exemplos e não ficar com essa crença limitante. A gente precisa olhar a nossa saúde de uma forma mais global e ver onde que está errado, o que está errado. Né? Eu já fiz um check-up no médico e está tudo bem. Né? Ele disse que está tudo bem. Então eu vou conversar com o nutricionista. O que eu estou errando? Porque a comida ela te joga lá no chão. Dependendo do que você come, você vai ficar cansado o resto da sua vida. Né? E o exercício também, porque o exercício ele é bom, mas na dose errada ele é ruim também.
né? É o que a gente chama de overtraining, excesso de treinamento. Então, é olhar para essas questões, né? E também a gente também sabe que tem questões psicológicas envolvidas nesse processo e não ficar com isso na cabeça, porque a gente teve os pacientes que tinham tudo para perder massa muscular e a gente conseguiu manter a massa muscular desses indivíduos em 2 meses de treinamento. Lembrando que construir músculo exige disciplina, alimentação, sono, entre outras coisas, e não é da noite para o dia. Porque também, às vezes, eu vejo, Felipe, a questão do imediatismo, da ansiedade. Aí, 1 mês, não ganhei massa muscular. Gente, não é assim. O milagre não vai acontecer. Né? O milagre não acontecia nem quando você tinha 18 anos. Então, hoje depende muito da vida da pessoa, do quanto ela se dedica. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Mais ampliado e não dá para ficar com isso na cabeça, que não vai conseguir. Eu tenho vários exemplos de idosas fisiculturistas. Assim, é incrível, incrível. Amigas também que foram campeãs depois de 50 anos. A gente tem a categoria de mulheres com mais idade. Então, é possível sim. Assim, o que eu vejo muito é que acho que a maioria das pessoas não é sedentária e se alimenta muito mal. E assim, independentemente de qualquer coisa, às vezes, mesmo que os hormônios não estejam tão legais, se essa pessoa passar a treinar e se alimentar um pouco melhor, ela já vai ver um resultado bom. Porque eu vejo muito isso com as pessoas, né? Porque, por exemplo, o que acontece muito é a pessoa com a idade, ela primeiro passa a se movimentar menos, até às vezes a própria família, não precisa levantar para fazer isso, deixa que a gente faz por você, e a pessoa também vai ficando cada vez mais, se aposenta e fica o dia inteiro sentada, e ao mesmo tempo, às vezes, diminui o apetite, a pessoa não quer comer nada que tenha proteína, e fica só mais no pão ou coisa assim, e aí a pessoa não se mexe mais, não come nada de proteína e come mais ultraprocessado, e aí fica achando que, na verdade, a idade que foi degradando, mas a gente sabe que a pessoa que continua treinando e comendo bem, ela não tem essa degradação, assim, né? Eu estava até vendo que um problema comum hoje em dia é a sarcopenia, né? A pessoa perder músculo. Só que isso tem muito mais a ver com os hábitos da pessoa do que com o passar da idade. Se ela tiver bons hábitos, isso não vai acontecer com elas, né? Eu falo muito da proteína aqui. Inclusive eu falo, olha, mesmo que você não treine, às vezes você pode tomar sim whey protein, para não ficar com proteína, né? Que o idoso acaba comendo pouquíssima proteína. E quando começa a comer mais proteína, às vezes sente essa disposição que você comentou, porque, sei lá, a pessoa come 50 gramas de proteína no dia, né? E ela aumenta para 70, 80, já dá uma diferença. Então eu vejo que mudar, às vezes, o básico já dá um resultado muito legal para essas pessoas. Eu vejo isso direto e com certeza é possível. Principalmente para quem já não está fazendo nada. Qualquer coisa que você faz é fácil de dar algum resultado. Isso do imediatismo, eu vejo muito no emagrecimento, né? A pessoa quer emagrecer os 20 quilos em 1 mês ou coisa assim. Mas, até para quem conseguiu emagrecer, eu sempre aviso, olha, construir músculo é mais lento que o emagrecimento. Porque às vezes a pessoa comia muito mal, um monte de fast food, passa a se alimentar bem e, sei lá, em 3, 4 meses pode mudar muito o corpo, né? Agora, ganhar músculo, sim, às vezes o corpo que ela tem em mente, talvez seja um trabalho que vai precisar de anos aí, né? Então, o ganho de massa muscular é até mais lento do que o emagrecimento. Sim. Mas, justamente, quanto mais tempo você demorar para começar, mais vai demorar para você colher o resultado final. Mas é importante saber de tudo isso. Quem não viu a live do começo, depois se assiste, eu vou deixar gravado aqui. E queria que a Ingrid desse a mensagem final dela para o pessoal que está aqui. Felipe, quero agradecer a oportunidade, também o pessoal que participou, mandando perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, pode mandar lá por direct que eu respondo. Então, gente, obrigada aí pela confiança. Felipe, novamente, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu gostei muito da nossa conversa, principalmente por esse ponto da gente trazer alternativas para as pessoas fazerem exercício
é fundamental, né? E falar também, esse finalzinho você falou da proteína, e eu fiquei lembrando, porque é difícil, você com o passar da idade perde apetite, perde ali às vezes um pouco de paladar, né, o odor, tudo. Então, para a gente já é um pouco complicado às vezes você organizar a alimentação, mas eu acho que a gente precisa falar de prevenção e focar, porque isso é muito importante, né? E a gente só vai realmente colher bons frutos lá no final se a gente começar a se dedicar agora, hoje, nesse segundo que você está saindo aqui da live. Eu acho que é importante, todo mundo que está aí, pegar qual é o pouquinho que você pode fazer hoje. Eu sempre começo pela água, tá? Por que eu estou errando? Quando eu começo a me sentir muito cansado, eu estou errando. Deixa eu começar pela água, volto lá na água. Vamos lá nos alimentos. Então, se vocês puderem, acompanhem o trabalho dos profissionais, como o Felipe, que traz informação de qualidade. E eu espero que todos vocês consigam mudar os hábitos ou melhorar e tenham uma qualidade de vida boa, tá? Então, gente, estou lá à disposição para vocês, lá no meu perfil. Felipe, obrigada, foi um prazer. Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos mais vezes por aqui, tá bom? Com certeza, gostei muito. Foi muito bacana encontrar alguém específico para essa questão do treinamento para pessoas com mais idade, porque a gente encontra muito falando para aquele, sei lá, homem de 20 anos que quer ganhar muito de músculo. Você procura sobre ganho de massa magra na internet, você encontra isso. Aí a mulher ali de 53 anos entra naqueles canais dos caras bem fortões assim e fala: isso não é para mim, não faz sentido. O cara lá fala para tomar um shake de 1.000 calorias ou coisa assim, e sabe, não é isso, né? Inclusive eu vou fazer uma aula aqui no sábado no meu perfil, vocês podem dar uma olhadinha depois, que eu vou falar o que você pode fazer para realmente ganhar um pouco mais de músculo, perder um pouco mais de gordura em relação à alimentação mesmo e alguns hábitos. Dêem uma olhadinha, vai ser um Masterclass no sábado. E é isso, com certeza acho que a gente pode conversar depois para falar também da parte da gestação e outras coisas que você faz. E é isso, então boa tarde para todo mundo e até a próxima. Também quem ficou com dúvida ou tem dúvida da parte nutricional pode mandar mensagem. Até mais. Ótimo, Felipe. Beijo, boa semana para vocês. Até mais. Tchau.